Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu vou falar das séries que eu finalizei em 2021. Bora ver comigo? Bom, que eu gosto de séries, eu acho que já ficou bem claro. Eu sempre estou procurando séries, eu gosto muito quando a gente tem continuidade no mundo. Já li histórias que foram perfeitas em um livro único, mas mesmo sendo perfeitas, ao final eu fico com aquele gostinho de que poderia ter um pouquinho mais do mundo, e é por isso que normalmente eu me jogo nas séries. Não adianta nada gostar de séries e não finalizar. É claro que nem sempre dá certo, depois a gente vai conversar sobre as séries que eu pretendo finalizar, algumas delas encalhadas aí há algum tempo, mas eu queria compartilhar com vocês aquelas séries que eu finalizei no ano passado. Bora então falar de livros? A primeira série que eu finalizei no ano passado foi O Clã das Freiras Assassinas, é uma trilogia. Eu comecei a ler em 2020, mas no início de 2021 eu finalizei com Amor Letal. Essa aqui é uma trilogia publicada pela plataforma 21, da Robin LaFevers. Na verdade, essa daqui é quase que um romance histórico, porque a autora ela se utiliza de fatos que ocorreram ali entre a Bretanha, a França, no final do século XV, para criar uma fantasia muito interessante, porque a gente tem mulheres que são afastadas do convívio das pessoas que elas amam, muitas vezes com a justificativa de que elas tinham sido marcadas pela morte. Mas na verdade a gente sabe que os motivos são os mesmos de sempre. Porque os maridos se cansavam, porque os pais se cansavam, enfim. E essas mulheres, algumas delas eram reunidas num convento que era das freiras assassinas. Elas eram ensinadas a serem exímias assassinas. O último livro é um dos mais dolorosos, porque ele vai trazer uma personagem que durante grande parte da trilogia pareceu muito sem sal, muito apagada, e ela tem uma reviravolta aqui extremamente interessante. Eu gostei muito da trilogia e eu gostei muito dessa correlação que a autora fez com os fatos históricos. E eu acho que vale sim dar muito a chance para você que gosta de fantasia ou para você que gosta de um romance histórico, porque muitos desses fatos foram baseados em acontecimentos reais, principalmente ali em relação à Grã-Bretanha, a formação da Bretanha e a guerra com a França. Fica aí a recomendação. Aqui uma duologia que eu finalizei, eu li Dance of Thieves em 2020 e finalizei com Vow of the Thieves, da Mary E. Pearson, publicado pela Darkside. Aqui a gente tem uma duologia que é uma continuação, de certa maneira, das Crônicas de Amor e Ódio. Ela se passa tempos depois da finalização daquela trilogia e muita gente já comenta que mesmo quem não gostou da trilogia, porque ela é lenta em alguns momentos, aqui a autora ela consegue dar muito mais profundidade para os seus personagens. Os dois protagonistas são incríveis, eu acho que eles amadurecem, eles se desenvolvem, eles já são personagens muito interessantes, com características específicas, intrínsecas, assim, muito diferentes, porque eles são de reinos diferentes e têm histórias diferentes, mas é uma construção de universo muito interessante. E eu gostei muito da forma como a autora finalizou. Ela tem material aqui para escrever muito mais histórias, mas parece que por enquanto ela vai finalizar mesmo nessa duologia. E então, se você gostou de Crônicas de Amor e Ódio, ou mesmo que você não tenha gostado, dê uma chance para essa duologia, Dinastia de Ladrões, porque ela é muito interessante. Outra trilogia finalizada é a trilogia Skari. Eu fiz a leitura de A Tecelã do Céu no início do ano passado, que é o terceiro e último livro dessa trilogia, que começou com A Caçadora de Dragões, que eu amei, acho interessante, gosto desse mundo, gosto da forma como ela trouxe esses dragões que são chamados por conta de leituras de pergaminhos, de histórias, e por isso nesse mundo é proibido contar histórias. Depois a gente tem a Rainha Aprisionada, que me trouxe um personagem que é o irmão da protagonista do primeiro livro. E gostei muito do mundo que foi ampliado nessa história. E a gente tem A Tecelã do Céu como o terceiro livro, como a finalização. Cada um dos três livros tem protagonistas diferentes, mas eles estão numa mesma escala temporal. Então aqui a gente vem com a finalização. No terceiro livro a gente tem muito dos personagens anteriores aparecendo.
E aqui a gente tem um romance sáfico, então eu gostei muito da forma como ele foi construído. É um mundo também muito diferente, um mundo com dragões, um mundo com personagens que conseguem dar saltos entre espaços e entre lugares, que vai falar muito de mitos antigos que eventualmente podem ser verdadeiros, sobre amores proibidos, enfim. É uma outra trilogia de fantasia que eu gostei bastante e eu acho as edições muito bonitas. Elas são uma publicação da seguinte, da Kristen Ciccarelli, e fica aí a dica para quem gosta de fantasia, uma fantasia jovem, mas com uma mitologia muito interessante e muito bem explicada. Duologia iniciada e finalizada no ano passado, começou com Estranho Sonhador e termina com A Musa dos Pesadelos. Uma duologia da Laini Taylor, uma autora que a gente já gosta muito pela forma lírica como ela cria seus mundos e conta suas histórias. São publicados pelo Universo dos Livros. E a Laini, ela tem uma forma de contar e ela tem um mundo que ela criou que é muito impressionante. Ela começou essa história com Feito de Fumaça e Osso. Não que essas histórias tenham relação com a outra, mas algumas das inspirações que a gente vê em Feita de Fumaça e Osso, que é uma trilogia da autora, elas aparecem um pouquinho aqui também. Eu gostei muito mais de Um Estranho Sonhador, eu gostei da Musa dos Pesadelos, mas eu acho que em alguns momentos ela demorou demais nessa história e ela teve um foco muito grande nos protagonistas, que é o natural, mas o mundo dela é tão fantástico que eu queria mais desse mundo. Enfim, de qualquer maneira, vale muito a pena conhecer essa duologia, mesmo que você não tenha lido a trilogia, não tenha interesse ou não consiga encontrar, dá para ler essa duologia sem problema nenhum, porque elas não têm uma correlação direta, só algumas inspirações. Aqui a gente tem a trilogia da Quase Noite, publicada pela Plataforma 21, do Jay Kristoff. Eu amei a forma como esse autor escreve suas histórias, ele é muito sarcástico, ele é muito irônico, ele tem personagens que são muito fortes, são inesquecíveis. Então pulei de Nevernight imediatamente para God's Grave, que é o segundo livro, que não padece da maldição do segundo livro. Aqui ele traz novas possibilidades, ele tem novos personagens, então eu acho que vale muito a pena. Não tem aquele problema de um segundo livro em que nada acontece, porque muita coisa acontece. E depois tem a finalização, que é Dark Dawn, o terceiro livro. E aqui o autor, ele se transforma. A gente tem uma personagem principal, que é a Mia Corveri. A Mia, ela vê os seus pais serem assassinados e ela jura vingança e ela vai atrás de uma escola de assassinos. Então é isso que a gente vê em Nevernight, toda a trajetória dela nessa escola para se tornar uma lâmina assassina. Mas ele traz um final com uma reviravolta que faz a gente realmente correr para o segundo livro. O segundo livro também termina com um plot muito interessante. E o terceiro que traz um capítulo bônus, porque nós temos um caminho percorrido pela protagonista em que o autor, em algum momento, ele imaginou que pudesse ser diferente. E aí ele resolveu mostrar o que ele também gostaria de trazer para Mia Corveri. Eu confesso que eu queria uma terceira possibilidade, mas eu gosto da forma como ele concluiu. É um final agridoce. Ele entrega tudo o que promete durante toda a trilogia. Outra trilogia iniciada e finalizada no ano passado é a trilogia Sight, do Neil Shusterman, publicado pela editora seguinte. O primeiro livro é O Ceifador, o segundo livro é A Nuvem e o terceiro livro é O Timbre. Finalizei essa leitura, ela começa parecendo uma utopia, mas é uma distopia que traz um mundo perfeito. As pessoas já não morrem, elas não têm doenças, elas podem viver para sempre, mas não cabe todo mundo. Primeiro que tem uma inteligência artificial que é responsável por trazer essa perfeição de vida para esse mundo. E além dessa inteligência artificial, a gente também tem um grupo que são chamados de ceifadores, porque alguém, afinal de contas, precisa morrer. Porque, afinal de contas, esse mundo continua caminhando e as pessoas vão se relacionar, vão ter filhos, eles vão crescer, então tem que haver um equilíbrio populacional. Quem faz isso é a ceifa. Muita gente fala que é um dos melhores primeiros livros, que a gente tem o protagonismo em dois jovens que vão estudar para se tornarem ceifadores, que é a Citra e o Rowan. Depois a gente tem A Nuvem, a gente vai entender um pouquinho melhor dessa inteligência artificial, com a inserção de um personagem que durante algum tempo eu fiquei muito em dúvida sobre o que ele faria nessa história toda, mas depois ela entrega isso pra gente. Gosto muito de A Nuvem. E finalmente a gente tem
aquele livro que as pessoas ou amaram ou odiaram, que é O Timbre, o terceiro volume. Houve uma mudança muito grande naquele caminho que vinha sendo tracejado. O autor, de repente, ele mudou completamente a ideia do que ele faria em relação a esses personagens. Eu gostei. Eu acho que foi um final muito maluco, mas é um final para uma história que já é muito fantasiosa, porque afinal de contas a gente tem esse mundo perfeito em que ninguém morre. Eu sei que ele poderia tomar outras decisões, talvez eu ficasse mais feliz com outras decisões, mas eu não me incomodei. E fica aí uma trilogia que eu acho que vale muito a pena sim conhecer. Bom, depois a gente tem uma história um pouquinho mais leve, uma duologia, A Fúria Aurora, depois A Rosa e a Adaga, da René Dier, publicada pela Globo Alt, agora só Alt. Aqui a gente tem um reconto que começa com a inspiração de A Bela e a Fera, mas que se passa aí no mundo, no Oriente. Então a gente tem inclusive a presença de djinns, de gênios. Eu achei bem interessante. Gosto muito da história, eu acho que a autora tomou uma decisão ousada aqui no segundo livro. Ela me prometeu uma coisa no primeiro que acabou não conseguindo me entregar muito no segundo, porque se ela tem a presença de gênios, eu queria mais desses gênios. Eles apareceram bem pouco, ou ao menos eu achei. De qualquer maneira, são um casal que tem uma química incrível e que mesmo estando longe, eles continuam fiéis aos seus princípios e ao que eles acreditam para os dois, de uma forma que eu acho muito bonita de se ver. As partes de fantasia, elas ficaram sobrepujadas pelo romance, mas para quem gosta de romance, é um prato cheio. Finalizei também a trilogia de As Crônicas da Escolhida, da Nora Roberts, publicado pela Arqueiro. Na verdade, ano 1 eu já tinha lido há um tempo atrás, depois eu li De Sangue e Ossos. No ano passado mesmo eu li A Ascensão da Magia. Aqui a autora, ela, antes mesmo dessa loucura da pandemia, ela criou uma história em que um vírus ele quase dizimou a humanidade. Ao mesmo tempo, ele acabou trazendo a magia de volta. Então nós temos duendes, sereias, bruxas, uma infinidade de seres mitológicos e alguns deles que vão levar essa magia para o lado sombrio da força. Então nós temos seres mágicos que vão lutar por um mundo melhor, nós temos seres que vão pro lado sombrio e nós temos humanos que resistiram ao vírus, mas não desenvolveram nenhuma magia e que também vão se dividir em dois grupos. Aqueles que acreditam que esses seres mágicos devem ser destruídos porque eles são diferentes, e aqueles que vão entender que é possível viver junto com todas essas pessoas diferentes. Eu gostei da ideia principal, eu gostei do primeiro livro, eu gostei do segundo, apesar de o segundo ele dar um salto grande no tempo, mas eu acho que ele acabou ficando um pouco arrastado. E esse terceiro livro, na verdade, eu achei que ele foi mais arrastado ainda. A autora, ela ficou 90% do livro nos preparativos para uma guerra que estava para acontecer, e essa guerra foi resolvida em 5 páginas. Eram páginas e páginas falando de preparativos, do que era preciso guardar, o que era preciso transportar, quais que eram os planos, as estratégias, os mapas. E a guerra final, um passar de páginas e ela acabou. Mas é uma história diferente. Para quem é fã da Nora Roberts, com certeza já está acostumado com a escrita dela. Foi a primeira história que eu li da autora. Eu sei que ela escreve de tudo, ela escreve romance, ela escreve thriller, ela escreve fantasia. E fica aí uma dica para quem gosta da autora ou da premissa. Outra trilogia que eu finalizei, ela começa com Princesa das Cinzas, que eu li em 2018. Depois a gente tinha A Dama da Névoa, que eu li em 2020. E que finaliza com Rainha das Chamas. É uma publicação da editora Arqueiro, da Laura Sebastian. Aqui a gente tem uma fantasia jovem, de novo, uma fantasia que traz uma guerra logo de cara. Então nós temos um grupo que são de guerreiros e eles saem dominando países, vivem ali, exaurem todos os recursos e partem para conquistar outro país. E nesse momento eles estão no reino de Astreia. Aqui eles mataram a rainha. O Kaiser, ele fica com a princesa como refém, mas ele tem tantos jogos mentais com essa garota que ela acaba ficando sem muito o que fazer. Até que algumas coisas vão acontecendo, ela vai conhecer o filho do Kaiser, e aí ela vai elaborar um plano, ela consegue perceber que existem rebeldes que querem a sua terra de volta,
e aí é que começa a Princesa das Cinzas. O que eu acho interessante dessa história, em que apesar de ser uma fantasia jovem, em que a gente tem possibilidades aqui de um casal, na verdade surge até um triângulo amoroso, mas a parte de romance ela nunca foi o foco, nem no final. Não é o foco, essa história é sobre um povo que quer voltar até o seu mundo e para isso eles fazem o que for necessário. E para uma garota que cresce se sentindo enfraquecida e que de repente descobre que ela precisa tomar as rédeas do seu mundo e tomar as rédeas da sua vida e voltar a tomar o seu país. Então essa história é sobre isso, né? É sobre essa identidade desse povo e de que eles vão fazer o que for necessário para recuperar isso, mesmo que tenham se passado anos. Então para quem gosta de fantasia, mas não gosta do excesso de romance, pode entrar nessa trilogia com tranquilidade, um desenvolvimento lento da personagem, então ela começa muito fraca e vai encontrando sua força ao longo da trilogia. Gostei muito. E a última série finalizada é aquela que começa com Uma Chama Entre as Cinzas. Eu comecei a ler no final de 2020. Então, em 2020 eu li Uma Chama Entre as Cinzas e em 2021 eu fiz a leitura de Uma Tocha na Escuridão, Um Assassino nos Portões, finalmente com Um Céu Além da Tempestade. São 4 livros da Sabaa Tahir, publicada pela Verus Editora. É uma história também muito interessante porque ela vai trazer uma fantasia que se passa num ambiente diferente, que é o ambiente do deserto, alguns dos seres mitológicos do Oriente, e com um protagonismo em 3 personagens, que são a Laia, o Elias e a Helene. Eu gosto muito da história, eu acho que ela tem um desenvolvimento muito interessante. Uma Chama Entre as Cinzas é uma história muito boa, não é à toa que todo mundo elogia tanto, e que termina com uma reviravolta surpreendente. Aí a gente tem as consequências todas aqui, Uma Tocha na Escuridão, e é gostoso porque eu acho que todo leitor, quando encontra a explicação para o nome do título, né, a gente fica eufórico, enfim. A autora faz isso para todos esses nomes, que de novo termina com um plot surpreendente. Depois a gente tem Um Assassino nos Portões. Aqui mais personagens são acrescidos à história, o mundo amplia, com o coração apertado por conta de um desses personagens. E finalmente Um Céu Além da Tempestade, que vai aí finalizar toda essa história. Eu gosto muito, apesar de quase 500 páginas, as coisas acontecem o tempo inteiro, a gente não tem sossego. Eu acho que a autora tomou uma decisão ali que eu sinceramente não sei se ela acrescentou ou se ela destruiu um pouco do meu coração nessa história em relação a um personagem que eu achei um querido e que nunca teve muita chance. Claro que algumas decisões que os personagens tomam são irritantes. Aqui a gente tem vontade de dar uma sacudidela no Elias para ver se ele demora demais a entender o que ele tem de fazer nessa história. Então eu acho que o Elias me irritou em alguns aspectos. A Laia foi uma personagem que cresce mais ainda. Então a gente vai entender inclusive por que desses 3 personagens serem escolhidos. A Helene que também tem um caminho forte, né, um caminho doloroso. Enfim, é uma série que eu finalizei, que eu vou levar no coração e que eu pretendo reler sim algum dia. Aliás, todas essas histórias aqui são histórias que valem uma releitura. Enfim, é isso. Foram 10 séries finalizadas, acho que foi um bom número. Eu comecei algumas no ano passado e pretendo trazer um próximo vídeo com aquelas séries que eu pretendo finalizar em 2022. Mas, de um modo geral, fiquei bem satisfeito. Você leu alguma delas? Tem interesse em iniciar alguma dessas séries? Vem conversar comigo. Se é a sua primeira vez aqui, eu te peço a gentileza para se inscrever, para curtir, para compartilhar, para ativar o sininho de notificação. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser alertado. Normalmente eu trago vídeos às quartas-feiras, mas eu estou tentando ampliar isso e trazer mais um às sextas-feiras também. E também te convido a me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter. Twitter a gente acaba hoje em dia falando muito mais de Big Brother, mas eu também quero falar de livros lá. Vou deixar os links para esses livros aqui na caixa de descrição. Se você tiver interesse em comprar esses livros ou qualquer coisa e puder utilizar os meus links, eu agradeço bastante. E te agradeço a companhia até aqui. Boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!